consigo viver longe da fama. Eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos. Eu consigo viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Aleluia, graça e paz, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou vendo aqui Simone Sarubi, será que eu pronunciei certo? Graça e paz, querida, seja muito bem-vinda. Gilson Júnior chegando aqui agora na programação também, varão, servo de Deus, homem a quem Deus usa, Deus abençoe, amém. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. Pronto. Shalom, shalom. Graça e paz, meus irmãos. Bom, estamos hoje, dia 25 de junho, dando início à segunda fase da terceira etapa. Na primeira fase foram os 7 primeiros dias, onde tratamos da temática de examinação. Nós começamos ali no dia 18 de junho e ao longo desses 7 primeiros dias da terceira etapa, que são 40 dias, nós nos envolvemos com a autoexaminação e também a examinação do auto. Nós estamos aí devendo, por assim dizer, uma entrega para os irmãos de um novo questionário de examinação bíblica, para que você possa, de fato, ter clareza do cenário, do status situacional no qual se encontra a sua alma. Como que de fato você está com base naquilo que a Escritura pontuou para você. No Salmo de número 19, Davi, ele declara, salvo engano no versículo 11 ou 12, ele suplica ao Senhor que o Senhor o ajude a expurgar os seus pecados, a se purificar dos seus pecados, os pecados ocultos, porque de fato existem aqueles que nós conseguimos ter clareza e objetividade acerca do desvio, não somente do erro, mas da falha, que é a repetição do erro, muitas vezes da intencionalidade, e isso fica muito claro. Contudo, hoje nós entendemos com mais clareza o que isso representa quando ele pede para que os ocultos sejam expurgados. Nós temos uma realidade emocional que por vezes nos sobrecarrega de subjetividade na visão e interpretação dos fatos que são objetivos diante de nós. Muitas vezes não percebemos onde se encontra, onde se inicia a nossa participação em relação à responsabilidade e, consequentemente, não discernimos, pode ter certeza, a profundidade da pecaminosidade dos nossos pecados. Nós temos sim a capacidade objetiva e muito clara de perceber, sem ter nenhum tipo de dificuldade, o pecado na vida do outro. Tanto que Jesus foi claro em dizer que nós conseguimos perceber o cisco no olho do irmão e não a trave que está no nosso próprio olho. Então temos que ser prudentes, uma vez que estamos levando essa jornada a sério, em que Deus é a nossa prioridade, em que de fato entendemos Ele é prioridade. Isso é um tema central, inegociável, indiscutível e que não se pode recusar. Contudo, a questão central, ou o centro nervoso, aquilo que mexe conosco, não é o fato de Deus ser prioridade, e isso é um fato, amém? Isso é um fato, para que a gente possa perceber com clareza onde é que mora, onde reside a nossa dificuldade na interpretação e na percepção de alguns fatos, que diante daquilo que a Escritura coloca, eles não são negociáveis acerca de nós nos posicionarmos para atender de forma plena e clara aquilo que nos é apresentado como um fato bíblico, como uma ocorrência que aos nossos corações não existem argumentos,
ou a Escritura deixa, através do relato histórico, através do relato dos feitos de Deus e daquilo que foi deixado para o nosso ensinamento, de que não há como negociarmos certos princípios ou nenhum dos princípios de Deus são negociáveis. Nada na Escritura estabelecido como estatuto, como prescrição ou como princípio, por que não dizer mandamento, é negociável. Todos eles são dignos de toda aceitação e da nossa submissão e obediência voluntária, como que uma escolha. Obedecer é uma escolha, um estilo de vida de quem tem Deus como prioridade e de que, consequentemente, tem consciência do amor de Deus que, pelas misericórdias, nos atraem para um lugar de renovo por meio da bondade, que é um atributo de Deus que, durante todo o tempo todo das nossas vidas, nos alcança e nos cerca. Por vezes, nós deixamos de perceber por estarmos muitas vezes com o coração agitado, muitas vezes ansiosos, apreensivos, preocupados, refletindo em certos casos uma postura de maturidade, em certos casos incredulidade e no pior dos casos a chamada indiferença, que nos leva para um lugar de ingratidão. E a palavra é muito clara em pontuar o risco que corremos quando nos permitimos envolver-se por tais sentimentos, por tais sugestões emocionais que vêm para intoxicar e contaminar, por sua vez, a nossa condição espiritual ali na alma, a influência do nosso espírito recriado, imagem e semelhança de Deus na nossa alma. E sabemos que isso é um resultado de escolhas e, consequentemente, de uma conduta de quem, de repente, não está dando a devida atenção à citação que Paulo faz aos Coríntios na primeira carta, quando ele diz: aquele que pensa está de pé, aquele que crê está de pé, se cuide para não cair, se cuide para não tropeçar. De fato, irmãos, não tenha dúvida, você e eu, que estamos diariamente buscando, entregando, tendo experiências, testemunhos, eu quero até contar, eu quero até pedir a você que, se for possível, acesse o nosso canal no YouTube. A última postagem que fizemos, que foi da reunião da meia-noite de hoje, ela foi muito especial porque ela trouxe testemunhos, o poder de Deus operando na vida das pessoas que estão de fato se colocando na condição de serem recíprocas para com Ele. Não se esqueça, Deus é aquele que diz: eu honro aqueles que me honram. Não é a declaração de alguém que de repente quer levar você para um lugar de constrangimento, levando você a pensar sobre preterição. Sobre Deus talvez não está se preocupando ou cuidando de você. Não, isso não é a questão. A questão é que Deus estabelece princípios para um relacionamento com os seus filhos, com o seu povo. E um desses princípios do Antigo Testamento que prevalecem até os nossos dias, porque Deus não muda, é a chamada reciprocidade. Como que eu vejo no Antigo Testamento? 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, o Senhor declara: eu honro aqueles que me honram. Aleluia. E também desprezo aqueles que me desprezam. Isso é a fala do próprio Deus. Pode ser que nos nossos dias, por conta de uma nova teologia, uma teologia fundamentada no homem, tendo ele como um centro, uma proposta antropológica para trazer o Evangelho para um lugar de inclusão e não de exclusividade, pessoas se inclinam para tentar pintar o caráter de Deus de acordo com aquilo que lhes agrada, mas Deus não cabe na sua mente e nem é aquele a quem você diz. Ele é quem diz ser soberano, a realidade eterna, aquele ser que não é criado, aquele que criou todas as coisas, ao qual devemos reverência, devemos sim santidade e, consequentemente, louvor e adoração à sua majestade. Então, diante desses aspectos contemporâneos, que ao longo da história vem aí remontando momentos e mais momentos para ideologias que acabam desviando o povo por conta do apelo ao conhecimento, que traz você para um lugar de conforto, deixamos de experimentar o lugar do confronto, onde a verdade nos mantém em liberdade pela autoridade daqueles que renunciam e que de fato focam em Jesus para a semelhança dele dizer todos os dias: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então estamos aqui movidos por uma motivação, por um despertamento espiritual, para de fato conclamar o povo a tornar Deus a sua prioridade. Não é o fato dele somente ser prioridade. A questão é, ele é a sua prioridade, porque isso é um fato. Bom, falávamos do Antigo Testamento no tocante a ideia do princípio de reciprocidade. E o Senhor, muitas vezes, ele diz, nós temos aí uma clara referência em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Achegai-vos a mim
e eu me achegarei a vós outros. Se aproximem que eu me aproximo. Na medida em que vocês dão um passo na minha direção, na medida em que vocês entregam mais de vocês para mim, mais de mim vocês terão na sua presença. Então passamos a entender de maneira muito clara, no tocante ao que Jesus fala no Getsemane, ali no capítulo 26, versículo 29 de Mateus, onde ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua, entendemos claramente o lugar central, inegociável, irrecusável, irrefutável e indiscutível de Deus ser a nossa prioridade. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Salvo engano, é Romanos capítulo 11, se não versículo 36 ou versículo 29. Às vezes eu confundo, mas está escrito. E isso é algo que vem para nós, para o nosso ensino. É a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. É a palavra divinamente inspirada, digna de toda aceitação. E que foi escrita para nos corrigir, mostrando aquilo que está de errado na nossa vida, a fim de que possamos ser encontrados no lugar onde Deus nos prepara para toda boa obra, sendo então habilitados com base na correção, na obediência e na direção dada pela inspiração da palavra. Então, tanto para mim, para você, neste tempo, quero falar para os irmãos que estamos avançando a níveis mais profundos no rio do Espírito quando falamos de santidade. Um tema, ou uma proposta, ou uma ideia, como que algumas pessoas podem usar, que não está muito na moda. Nós entendemos que hoje as pessoas entendem por conta da proposta relativista que está imperando, ou crescendo, vamos dizer assim, não ainda imperando, mas crescendo nos círculos sociais, onde quer que vamos, as pessoas, cada uma tem a sua verdade. Cada uma tem o seu aspecto para dizer o que é verdadeiro para ela. E com base nisso, não há mais nada absoluto acerca da verdade no discurso na sociedade. Tanto que temos hoje discussões muito sérias, né? E de certa forma, uma vez que o país é um país democrático, algumas leis que estão aí tramitando a título de projeto para validar essa relatividade que traz uma dissolução, que traz um dissolvimento, que traz uma liquidez naquilo que deveria ser sólido, deveria ser firme e implacável, a verdade de Deus. Então, para mim e para você, que fazemos parte do corpo de Cristo, sabemos que não temos como negociar a verdade, porque ela não é um conceito, ela é uma pessoa. E a palavra é muito clara em dizer que Deus ele não pede, ele não sugere. No Antigo Testamento, ele diz, em Levíticos capítulo 19, versículo 2, está escrito: Deus ordena, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ponto final. Eu penso que diante de tal declaração forte, clara e objetiva, o que cabe a você e a mim é realmente entendermos o que é isso, para que então possamos nos submeter e viver de acordo com o que está escrito. Alguém pode falar, mas é a antiga aliança. Na antiga aliança nós temos algo que já foi superado. Estamos experimentando agora, pastor, por favor, pelo amor de Deus, o senhor é uma pessoa entendida. Estamos experimentando agora, né, uma realidade de uma aliança superior, uma aliança que fala sobre promessas superiores e que por esse motivo, ao estarmos na graça, nós temos uma outra forma de pensar e ver o que o Senhor ele fala, o que Deus ele diz. Então, por favor, pastor, vamos pegar leve em relação a essas apropriações dos termos ou até mesmo dos aspectos da antiga aliança. Contudo, nós temos aqui na palavra do Senhor algo muito sério que vai, por sua vez, colocar no lugar aqueles que tentam, de uma forma lógica, humana, uma cogitação humana, carnal, natural, inspirada por Satanás, porque assim aconteceu com Pedro. Em Mateus capítulo 16, depois de o Senhor perguntar, é um episódio maravilhoso, né? Pedro é, ao mesmo tempo, inspirado por Deus e talvez minutos depois influenciado por Satanás. Veja como a coisa é séria em relação à batalha espiritual e como temos que estar atento para que de fato não divaguemos nem tropecemos nas inclinações e cogitações humanas. Jesus pergunta: quem é que o povo diz que eu sou? Aí alguns dizem que o Senhor é um profeta antigo, Elias ou o próprio João Batista. Outros vão falando outras questões acerca do que o povo estava falando sobre Jesus. Porém, Jesus pergunta para eles: e vocês,
que são meus íntimos, que caminham comigo, que dormem, acordam e viajam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Eles não puderam responder, porque tal resposta não era de concepção do intelecto humano, mas por revelação. E Pedro, que naquele momento ainda era chamado de Simão, ele recebe a revelação de Deus e declara perante Jesus, diante dos seus parceiros, amigos, irmãos, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vem a ele no momento em que ele reconhece a revelação de Deus na vida de Jesus. Jesus traz a revelação de quem Pedro era, a identidade de Pedro perante Deus. Ele fala: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Ou abençoado é você, porque não foste carne ou sangue quem tu revelastes. Ou seja, não foi a sua condição natural que chegou a essa compreensão de que eu sou o Cristo, o ungido, o enviado, o Messias de Deus, mas o próprio Deus foi quem te revelou. Então eu declaro que agora já não és mais Simão, mas Pedro, rocha, pedra, fragmento da rocha. E nesse momento, Pedro, então, ganha um destaque ali em meio aos seus irmãos. Eu não sei quem já teve oportunidade, se não viu, assista. Está gratuitamente aí disponível no YouTube a nova temporada do The Chosen, Os Escolhidos, onde esse episódio bíblico ele é narrado e demonstrado ali na cinematografia excelente, por que não dizer surpreendente, dos diretores e editores dessa série fenomenal. Contudo, quando ele avança um pouco mais, e isso vai ter, eu acredito que vai ser a partir do terceiro ou quarto episódio, porque não foi narrado naquele momento, o Senhor Jesus começa a revelar abertamente, porque João havia morrido, e aí o Senhor revela abertamente que ele tem que ir para Jerusalém. E em Jerusalém ele vai ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, dos fariseus, e ali o Filho do Homem, ele padecerá e será entregue na mão dos ímpios, na mão de Roma, para então ser morto. E naquele momento, Pedro, que por sua vez agora destacado como alguém que tem as chaves, né? Porque o Senhor falou: vou entregar a você as chaves da morte e do inferno, as chaves do reino de Deus, e construirei a minha igreja, né? Constituirei a minha igreja sobre a rocha. Nesse momento, então, Pedro ele ganha um destaque no meio dos seus irmãos, como que é narrado ali na série, e talvez ele se veja nesse momento, porque até ele ainda busca entender o que aquilo significava, a revelação clara da sua identidade, quando ele se aproxima de Jesus para falar com Jesus acerca do que Jesus estava falando sobre si mesmo. Mateus descreve que Pedro repreende Jesus, dizendo: não fale assim de você, essas coisas não vão acontecer. Ou seja, ele se levanta para ser um empecilho, uma barreira, uma pedra de tropeço naquilo que era o propósito de Deus na vida do Messias, do Cristo, do Salvador, aquele a quem ele mesmo havia recebido a revelação no coração que tinha brotado nos seus lábios. Porém, o Senhor Jesus é claro em dizer: para trás de mim, Satanás, porque para mim tu és uma pedra de tropeço. Ou seja, naquele momento, Pedro não era Satanás, mas estava com os seus pensamentos sendo inclinados a cogitar aquilo que era humano, aquilo que é carnal, aquilo que é natural, aquilo que buscamos para nos proteger, aquilo que buscamos para nos apoiar no nosso próprio entendimento, ao invés de nos permitir ser confrontados com a verdade, que nos coloca em liberdade, nos desafiando a ir mais fundo no rio do Espírito, a fim de receber revelações mais altas e experimentar coisas inéditas na vida com Deus em nome de Jesus. Então, santidade para nós é inegociável. Nós não teremos tempo nesse momento da live, estaremos muito mais agora enxutos e objetivos, no sentido de termos um tempo curto para falarmos do versículo, comentarmos os versículos, termos um tempo de oração ao final, porque agora pela manhã estamos consagrando o jejum. Para quem sabe, né, para quem está aí chegando, talvez caindo de paraquedas, estamos aí jejuando para 40 dias, nos dedicando, nos consagrando diariamente no jejum, em que pela manhã nós apresentamos o jejum ao Senhor, um tempo de vulnerabilidade, de exposição, um tempo em que você busca a presença de Deus, se envolve com a presença, não somente para expor as suas necessidades, falar daquilo que você precisa, mas principalmente para escutar o que Deus tem para dizer, a fim de que a voz de Deus troveje no seu coração, com voz de trovão ele venha abalar o seu interior, para que você de fato venha para este lugar de temor e tremor diante da palavra de Deus, que te faz ter um entendimento de sabedoria
pois o temor é o princípio da sabedoria, para que o próprio Espírito de Deus renove o seu entendimento e o seu interior acerca do amor que Deus tem por você, porque o Espírito Santo foi derramado para testificar o amor que Deus tem por nós, sendo Ele a garantia de que nós somos propriedades exclusivas de um Deus que é santo e que não sugere, não opina, mas declara de forma a ordenar: sejam santos. Então o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, que é uma referência direta a Levíticos 19:2. Pedro diz, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou, sejam santos, porque eu sou santo. E aí nós fazemos, né, aquela conexão entre aqueles que de repente são questionadores do uso das palavras do Antigo Testamento, né, tendo uma ideia muitas vezes rasa acerca do que isso representa na nova aliança. A antiga aliança, ela ratifica, ela afirma, ela aponta para a nova. Então, não há nada de errado, porque nós percebemos que Pedro está claramente citando aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 15 a 16, Nova Aliança, Novo Testamento, dispensação da graça. Ele está se referindo a um mandamento de Deus que consta na antiga aliança, na dispensação mosaica da lei. E isso para nós permanece como algo inegociável, um princípio ao qual, se eu tentar quebrar, eu vou quebrar minha vida, porque não há como quebrar os princípios de Deus. A desobediência, consciente ou consciente, traz por sua vez consequências, né? Inconsciente, negligência. Consciente, a clara manifestação da rebelião ou rebeldia, que por sua vez move também consequências ainda mais danosas, porque não somos inocentes. Então, para que fique claro para algumas pessoas que talvez tentem contestar, eu quero dizer para você que na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, está escrito: porque todas as coisas que antes foram escritas, para nosso ensino foram escritas, para que, pela paciência ou perseverança, em algumas traduções, na consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o que está escrito na Antiga Aliança, que é reforçado pelo apóstolo Pedro, agora na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos de 15 a 16, é para a consolação da nossa esperança. É para que, de fato, nos mantenhamos esperançosos e na disposição de caminhar, tendo clareza acerca da visão que Deus tem para o nosso lifestyle ou estilo de vida. Assim, dito isso, eu quero me limitar a essa declaração. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 14, não como uma sugestão, mas como uma ordem de Deus. Santifiquem-se, sejam santos. Amém? E a santificação, segundo aquilo que entendemos de forma muito simples. Não vamos entrar em rebuscamentos ou contornos teológicos, né, cheios de conceitos, para que, de alguma forma, cause uma densidade, uma dificuldade na compreensão do que está escrito. Então, a Bíblia ensina sobre a santidade de várias maneiras, destacando sua importância para a vida dos crentes. A santidade, no contexto bíblico, refere-se à separação do pecado e à dedicação a Deus. A separação do pecado e a dedicação a Deus. Sabemos que o pecado brotou, amém, da inobservância consciente de Adão e Eva em relação ao que foi ordenado. A fonte, ou o que alimenta, o que nutre o pecado em nós é o orgulho. O orgulho que nos torna soberbos, ensimesmados, apoiados no nosso próprio entendimento. Então a palavra ela sempre vem para confrontar essa característica em nossas vidas. Essa característica do orgulho, porque para Deus existem dois grandes grupos de pessoas na terra, e isso em especial no meio dos crentes, os orgulhosos e os humildes. Ao que o apóstolo Tiago diz
que Deus, ele concede graça aos humildes, favor, poder, empoderamento através desse favor imerecido, mas ele resiste aos soberbos. Quem é o soberbo? Aquele que se apoia no seu próprio entendimento. Aquele que diz é do meu jeito, é nas entrelinhas. Aquela que pensa, não é bem assim não. Não. Deixa-me ver aqui. E disse, deixa-me ver aqui, é a cogitação carnal sugerida pela língua bifurcada que teve voz lá no Éden, sendo uma garganta do inferno no ouvido de quem se apoia no seu próprio entendimento. Mas eu e você estamos sendo estimulados, despertados, por que não dizer constrangidos, atraídos para um lugar de submissão, de rendição e de obediência ao Senhor, a fim de que tenhamos uma vida que declare santidade ao Senhor. Estamos na terra e a separação está referente à conduta, às escolhas que fazemos e às decisões que tomamos, que devem ser pautadas exclusiva e unicamente na revelação da palavra de Deus. É o que está escrito, sem sombra de dúvidas, mas com base na revelação. Porque é assim que nós vivemos. Estamos agora numa dispensação em que o Espírito Santo vem sobre nós para nos conduzir em toda a verdade que é revelada. Ele sonda as profundezas de Deus e ele traz ao nosso coração aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e sequer subiu ao coração humano. É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E isso está escrito lá na primeira carta aos Coríntios 2:9, e no versículo 10 ele diz que essas coisas já nos foram reveladas pelo Espírito que sonda as profundezas de Deus e vem nos dizer tais coisas que nos foram dadas gratuitamente por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Então é maravilhoso você ter essa compreensão, esse conhecimento, mas tão importante quanto conhecimento é a aplicação dele, porque se você não aplicar, de nada ele vai valer. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra de vida, receba essa palavra inspirada, dirigida, ungida pelo Espírito e dirigida por Deus, para que você venha para um lugar mais profundo no teu relacionamento com Deus, a fim de que Deus possa se revelar forte ao seu coração, renovando o seu interior, renovando a sua mente, aquecendo o seu coração e deixando você numa disposição de vida para cumprir a vontade dele aqui na terra, como ela se cumpre nos céus, a fim de que os sinais sigam a sua fé e você possa desfrutar da fidelidade de Deus, que fará você experimentar muito mais além do que você pensa e imagina. E esse é um decreto de Deus para a sua vida hoje. Por que não dizer agora, neste exato momento em que você está ouvindo esta palavra, em o nome de Jesus. Amém? Então agora nós vamos passar para a leitura do devocional Priorize Deus. Estamos aí já avançando, já para chegarmos nos limites do nosso tempo. Então hoje nós temos o título, é o dia 8, e no dia 8 o título do devocional Priorize Deus é Olhando para Frente. Amém? Eu imagino que um título como esse chama a nossa atenção para refletirmos espiritualmente o que é que ele quer dizer. É possível que, eu não tenho dúvida e quero sugerir que quando você ouve algo como que um título desse, e você vem para um lugar de contexto espiritual, você cabe a sua examinação do que é e do porquê. Não é? Talvez você seja alguém que de fato esteja olhando para frente, mas você pode não estar sabendo ou percebendo que está se aproximando de um desafio, de um momento de teste ou de prova, em que você, para avançar para o próximo nível, acessar o próximo estágio, o próximo patamar nesse processo do crescimento, no conhecimento da graça e no avançamento do conhecimento de Deus e, consequentemente, na revelação da plenitude da tua identidade, eu e você temos que passar por desafios, temos que passar por situações que, por vezes, a depender do que carregamos em nossos corações, a depender do nosso estado emocional, é possível que olhemos para os lados ou então para trás com a disposição de desistência, de retrocesso, algo que não nos cabe, não temos a opção de retroceder. Amém? Então vamos aqui ao que o autor Michel Simplício tem para nos falar nessa manhã, com base naquilo que ele escreveu no seu devocional Priorize Deus.
E ele começa dizendo o seguinte: muitas pessoas vivem paralisadas porque estão olhando para trás. E não estou me referindo apenas a olhar para aquilo que deu errado, mas também para o que foi bom e que deu certo. Mesmo tendo sido bom, faz parte do passado. Muitas pessoas vivem paralisadas e não entendem que devem olhar para frente, pois Deus lhes tem preparado algo muito maior. Gênesis 19 conta a história da mulher de Ló. Havia uma promessa de livramento e uma advertência: não olhe para trás. E, infelizmente, ela olhou, apegando-se ao passado, e se tornou uma estátua de sal. Ela não viveu o que Deus tinha preparado. Paulo escreveu, abre aspas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, Almeida Revista e Atualizada. Todo bom atleta não pode olhar para trás. Sabe por quê? Porque quem corre tem um objetivo, um alvo. E se olhar para trás, perde velocidade e, consequentemente, a competição. Do mesmo modo, por melhor ou pior que tenha sido seu passado, olhe para frente. Deus tem coisas grandiosas preparadas para você. Pergunta do dia para o devocional: qual acontecimento do seu passado você precisa deixar para trás? Pense nisso. Nada que está acontecendo aqui é casual. É Deus falando no seu coração para de fato treiná-lo, treiná-la, preparar-nos para um novo tempo que já se iniciou no dia chamado hoje. E aqui vem a frase em destaque que comentaremos lá na nossa terceira live às 18 horas. Gratidão se exerce gratidão se exerce olhando para trás. Gratidão se exerce olhando para trás. Expectativas são geradas quando olhamos para frente. Amém. Isso. Nós exercemos gratidão quando lembramos do que aconteceu conosco. Amém? Mas Deus espera que tenhamos expectativas olhando para frente. Amém? Então agora nós vamos orar, apresentando este tempo, consagrando o nosso jejum a Deus, amém? Entregando a Ele esse tempo especial, suplicando que o Seu Espírito venha sobre nós. Ele já está em nós, o nosso interior, mas vir sobre nós é sensibilizar-nos com base na Sua presença e unção, que aponta para Cristo e Cristo aponta para Deus, e essa presença nos leva a um lugar de novidade, a um lugar de fragilidade, para sermos então fortalecidos ao reconhecer a nossa fraqueza. É o que Deus tem para a tua vida hoje, se assim você desejar, fizer a opção de consagrar a Ele um tempo de qualidade para ouvir a voz dEle no seu interior. Assim, Pai, te apresentamos este tempo, somos gratos ao Senhor por este dia, um novo tempo, em que o tempo novo decreta novas coisas da parte do Senhor para as nossas vidas. Cremos nas tuas misericórdias que renovaram-se nesse dia, e com base em tuas misericórdias, ó Pai, temos expectativas na sua bondade. A bondade do Senhor que nos leva para um lugar de repensar a nossa mentalidade. Assim, Senhor, dedicamos a Ti esse período matutino, para que ao longo deste dia, mesmo em meio a atividades, estaremos sensíveis e atentos à Tua voz, para em tudo, ó Deus, nos inclinarmos à Tua vontade. Espírito Santo, pedimos a Tua ajuda, toma cativas nossas mentes, nos conduz, nos ajuda a orar como convém, para, de fato, atendermos à vontade do Pai e à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, podermos ter uma convicção mais profunda, uma certeza inabalável, que não é conforme a nossa vontade, mas sim de acordo à vontade dEle, boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, a fim de que desta forma, tendo este entendimento, esta mentalidade, possamos fazer de Deus a nossa prioridade. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço, a graça e a paz, e até o nosso próximo momento, que acontecerá
meio-dia, acredito que seja meio-dia em ponto, para que então possamos entregar ao Senhor esse tempo de jejum, de repente termos testemunhos a serem contados, como que já está acontecendo. Mais uma vez eu quero frisar para você que você nos ajude no tocante a não somente assistir os nossos conteúdos, mas também divulgá-los, compartilhando os conteúdos, acessando o nosso canal no YouTube, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações, indicando e compartilhando esse conteúdo para as mais pessoas, pedindo que elas também se inscrevam, que elas também sinalizem, ou melhor, assinalem o sino das notificações, para que desta forma a plataforma, por meio do seu algoritmo, entenda que este conteúdo é um conteúdo relevante, é um conteúdo de qualidade, é um conteúdo edificante. E eu creio que você sabe que não é sobre mim nem sobre você, mas é a história de Deus em nós, movendo a sua multiforme graça através das nossas vidas. Eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer a sua presença e declarar a boa mão de Deus e a bênção de Deus na sua vida para te conduzir, te guiar, te aquecer, te despertar e te proteger, a fim de que você possa crescer no conhecimento de quem Ele é, tendo experiências com o poder de Deus na sua vida, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe, a graça e a paz. E até o meio-dia, em nome de Jesus.